Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 519 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos fechar aqui com 3 versículos do capítulo 13 do Evangelho de João. Amém? Bom, logo depois de Jesus ter anunciado um novo mandamento aos discípulos e logo após Judas ter se retirado, para trair a Jesus, perguntou-lhe Simão Pedro, versículo 36, Senhor, para onde vais? Uma pergunta importante. Ele queria saber para onde Jesus estava indo. Ok. Respondeu Jesus, para onde vou não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Então, Jesus estava indo para tirar a sua própria vida, estava indo carregar a sua própria cruz, que na verdade a nossa cruz, os nossos pecados, os nossos erros, né, as nossas doenças, as nossas enfermidades, carregar tudo de mal nosso. E nesse momento Pedro realmente não poderia segui-lo. Era algo que Jesus teria de fazer sozinho, né? Só ele e Deus mesmo. Mais tarde, porém, me seguirás. O que ele está falando aqui? Ok, mais tarde você vai entender que eu dei a minha vida por você e você vai poder me seguir, mas esse, porém, me seguirás, é necessário o quê? Vocês vão perceber que daqui desta fala de Jesus, né, para o jardim do Getsemane está no mesmo dia, né, no mesmo momento, só que dessa fala de Jesus para Pedro, onde, né, ele prevê aqui que Pedro vai traí-lo, né, vai negá-lo 3 vezes. Antes de cantar o galo, eu vou chegar lá, a gente vai ler junto. Então, até que isso aconteça, Jesus, no livro, o Evangelho de João, passa por mais 4 capítulos. O capítulo 14, 15, 16 e 17. Somente chegando no Jardim do Getsemane, no capítulo 18. Ou seja, Jesus pregou muito, falou muito, ensinou muito entre esse momento onde eles estavam ali ainda na Santa Ceia, né, ainda naquele ambiente da Santa Ceia, e depois ele foi para o Jardim do Getsemane. Então, Judas, se retirando da Santa Ceia antecipadamente, ele perdeu muitas coisas importantes, né? 4 capítulos de ensinamento, onde no capítulo 14 Jesus conforta os discípulos, né, sabendo que eles iriam ficar abalados com tudo aquilo que Jesus ia passar. No capítulo 15, inclusive ele prediz aí a vinda do Espírito Santo. Ele fala, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, né, para vocês. No capítulo 15, ele fala que ele é a videira verdadeira, a importância de permanecer, né? Porque não basta só começar, né, crer, começar o caminho com Jesus, não, tem que permanecer. Então, há uma pregação fantástica de Jesus no capítulo 15, onde ele fala o último eu sou a videira verdadeira. No capítulo 16, ele traz a missão do Espírito Santo, né, a missão do Consolador. E no capítulo 17 ele faz ali a oração sacerdotal dele, ele fala sobre unidade, a importância da unidade, como é importante, né? E só depois vai para o Jardim do Getsemane. Então olha quanta preciosidade que
Judas, por ter ido trair Jesus, perdeu. Quem sabe se ele tivesse ouvido tudo isso, teria sido diferente, né? Mas ele deixou o coração dele se corromper e foi lá, né, fazer isso, trair Jesus. Mas, amém. O que acontece com Pedro aqui, né? Vamos terminar o capítulo 13. Jesus replicou-lhe Pedro, né, depois que Jesus falou que mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha própria vida. Por que eu não posso te seguir agora? Porque só mais tarde eu dou a própria vida por ti. E eu creio assim, do fundo do coração, que ele está falando do coração dele, que ele está falando sincero isso. Mas olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, Jesus já sabia que ele negaria 3 vezes. Mas o caso de Pedro era diferente de Judas, né? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes porque ele teve medo, ele teve insegurança, ele não sabia o que estava acontecendo. Lembra de que ele até cortou uma das orelhas de um dos soldados ali no jardim de Getsêmani. Ele estava realmente disposto, mas quando Jesus dá ordem para ele, né, chega disso, né? Chega de espada, chega de luta, chegada a minha hora. E ele ficou confuso, e ele ficava ali olhando de longe Jesus, e ele realmente, né, negou Jesus 3 vezes. Mas a diferença de Pedro e de Judas é que Pedro, depois ele se arrependeu, e o próprio Jesus pôde ter um momento com ele onde ele pôde perguntar 3 vezes para Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E Pedro respondeu 3 vezes. Por mais que ele negou Jesus 3 vezes, mas depois ele afirmou o amor por Jesus também por mais 3 vezes. E o que faltava para Pedro seguir Jesus naquela hora? Faltava justamente o Espírito Santo, que o próprio Jesus prometeu no capítulo seguinte, no capítulo 14 agora. Ele vai prometer, e no capítulo 16 ele vai explicar qual é a função do Espírito Santo, qual é a missão do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo, não conseguimos dar a nossa vida por Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita, amém, a dar a nossa vida por Jesus. Por isso que Pedro não conseguiu dar a vida por Jesus, porque faltava ainda para ele o Espírito Santo. E que Jesus, né, depois que ressuscitou né, subiu aos céus, depois de 40 dias aqui, falou claramente. E com 50 dias depois da ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a vida dos discípulos, sobre a vida de várias pessoas que estavam ali, e fez toda a diferença, né, para a igreja, para nós. Então, que eu e você possamos receber esse Espírito Santo, para que não neguemos a Jesus, para que realmente possamos dar a nossa vida para aquele que deu a sua própria vida por nós. Amém? Então, fechamos aqui o capítulo 13 do Evangelho de João, e um dia maravilhoso, abençoado para você, e até o próximo dia do projeto. Fica com Deus.